paz do Senhor, irmãos. Vamos aproveitar que estamos de pé, né? Vamos orar ao Senhor. Pai, Deus de amor e bondade, Deus eterno, Deus soberano, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, aqui coloca a minha vida diante do Teu altar, Senhor, mais uma vez. Usa a minha vida conforme lhe apraz, Senhor. Nada de mim, nada do meu eu, mas tudo de Ti, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para falar para a Tua igreja. Que não haja impedimento em mim, Senhor, e não haja impedimento no meio do Teu povo para a Tua voz, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu hoje vou precisar de uma água, que eu estou com a faringe atacada. Aproveita, pode sentar, irmãos. Amém. Tem alguém nos visitando nesta noite? Aqui desse lado, algum visitante, dê um sinal com a sua mão. Desse lado, amém. Temos ali, né, uma irmã nos visitando. O acolhimento vai estar te entregando aí uma lembrança. Seja bem-vinda no nosso meio, uma alegria tê-la aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Olha, eu estou com bastante folha aqui hoje, irmãos. Mas não é muita coisa, não, é pouca coisa. Mas você começa a entender a idade quando você começa a gostar da letra jumbo. Daí você começa a saber como que está a idade, né? Então, não é a quantidade aqui não vai demorar não, mas é a letra que é jumbo, mesmo com óculos. Glória a Deus por isso. Como o irmão Salvador diz, não é sendo repetitivo, mas é uma alegria estar na casa do Senhor. É uma alegria poder falar do amor e da palavra dele. É um privilégio Ele ter nos chamado e ter nos escolhido para falar do amor dele, amém? Hoje eu vou dar um pouquinho de trabalho para a mídia aqui na leitura, mas eu vou fazer a leitura na minha Bíblia, é a Corrigida Fiel, e a mídia aí vai ter que ir me acompanhando. Eu vou falando porque eu vou ler vários textos picados, e eu vou falando e vocês vão projetando, mas os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia. E conforme eu vou lendo, eu quero ler em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora eu quero ler o capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Capítulo 2, versículo 11, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Capítulo 2, versículo 26, diz assim, agora eu vou ler o inverso, desculpa, versículo 29 primeiro, capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Capítulo 3, versículo 6, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo anterior, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Capítulo 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 12.
A quem vencer, eu farei coluna no meu templo, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia. Capítulo 3, versículo 22, depois o 21. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Glória a Deus. Estava aqui diante deste texto, são as cartas de João às igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia. São cartas de revelação, cartas que trazem repreensão, exortação, correção, encorajamento, ânimo. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma dessas cartas, porque ficaria muito extenso, mas os irmãos que ainda não leram, na sua casa, pare um tempo e leia essas 7 cartas de João às igrejas, porque essas igrejas estavam passando por situações que não são diferentes das de hoje. Situações de esfriamento, perda do amor, do início do amor, pecados, idolatrias, tantas coisas que hoje, infelizmente, nós temos visto também. E no nosso meio, no meio do povo de Deus. E essas igrejas estavam passando por essas situações. Havia 2 igrejas, é óbvio que foram só encorajadas e fortalecidas, né? Receberam uma palavra de ânimo, que era Esmina e Filadélfia, mas as demais estavam em situações difíceis, que precisavam ali de conserto. Mas não é sobre isso que eu quero tratar, mas que você leia depois em casa a respeito dessas cartas, para você estar mais ciente a respeito. Mas o que me chamou a atenção nessas cartas é que em todas elas, como eu li para vocês repetidamente, no final delas, de todas essas cartas, mesmo diante de tudo aquilo que essas igrejas estavam passando, há promessas gloriosas para essas igrejas, para o povo de Deus, e essas promessas não são para aquele tempo, essas promessas são para hoje, são para agora, essas promessas permanecem. E o que me chamou a atenção, eu lendo esses textos, foram 2 pontos que marcaram muito e que repetidamente nessas cartas são escritas. Eu queria falar um pouco sobre esses 2 pontos. Primeiro ponto que me chama a atenção é o ponto de ouvir. Hoje nós tivemos aqui 2 louvores que falaram sobre isso, sobre ouvir a voz. E um ponto que me chama muita atenção nessas cartas e que todas elas falam que quem tem ouvidos, ouça. Mas não é um ouvir natural, não é um ouvir que eu falo logo, eu tenho o meu sentido funcionando normal, eu tenho o meu sentido da audição sem nenhum problema, logo eu ouço. Não é esse ouvir natural, mas é um discernimento de voz. É um ouvir diferente. Então aqui quando João escreveu, ele estava ali exortando, né, chamando as igrejas a esse ouvir, não esse ouvir natural, que os nossos ouvidos ouvem, que às vezes muitos que estão aqui estão ouvindo a palavra agora, mas não é esse ouvir, é o ouvir de discernir a voz de Deus, amém? E esse ouvir da palavra que ele requer algo que está sendo o tema do nosso ano, intimidade. Ouvir a voz requer intimidade, ter discernimento e reconhecer a voz requer intimidade. Nós já estamos em maio, o ano está passando tão rápido e para mim está voando, porque eu como se eu tivesse pulado de janeiro para maio. Eu falo que eu estou iniciando o meu ano em maio. Porque eu fiquei envolvida com o Flavinho quebrado aí os primeiros meses. Mas o que nós temos feito diante deste tema tão glorioso que foi proposto nesse ano, intimidade. O que eu fiz já nesses primeiros meses que me trouxeram mais intimidade com o Senhor. Essa intimidade que justamente vai me trazer o discernimento da voz dele. Porque o que mais tem tido no nosso tempo hoje são vozes, e vozes que às vezes têm confundido.
São vozes que às vezes têm muitas pessoas perdido o discernimento e dado ouvido a essas vozes. Me lembro agora da palavra do pastor Clodoaldo há um tempo atrás. A que vozes nós temos dado ouvidos? Porque são muitas vozes. Mas a voz que traz encorajamento, a voz que traz ânimo, a voz que traz correção, a voz que traz alinhamento, é uma voz diferente e ela requer discernimento. E para esse discernimento eu tenho que ter intimidade. Essa intimidade não é construída momentaneamente. Essa intimidade, ela é construída de um relacionamento diário. É uma construção diária de convivência para que eu identifique essa voz. Aqui na igreja, olhando aqui, hoje nós estamos em um bom número no culto. Várias pessoas eu conheço, já conversei. Mas se alguém me ligar, se não houver identificação no telefone, e falar, Denise, você sabe quem é? Eu vou falar, essa voz me é familiar. Mas eu não sei quem é, não consigo identificar quem é. Às vezes a voz é familiar, mas eu não sei quem é. Porque às vezes a pessoa que não faz parte da minha intimidade, não é um relacionamento, uma pessoa que eu converso todos os dias, que eu falo todos os dias, que eu possa reconhecer a voz. Mas ela é familiar. E às vezes acontece isso com a voz de Deus. A gente ouve, reconhece, ela é familiar, mas não consegue discernir de quem é a voz. E isso é terrível, porque a gente precisa reconhecer a voz de Deus. Porque para ter direcionamento, para ter alinhamento, para ter, para entender o caminho, para ser fortalecida, a gente precisa estar atento a esta voz. Há promessas gloriosas para esta igreja, para as igrejas. Mas há uma afirmação em todas elas, que é preciso que você tenha ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Amém? Samuel não conhecia a voz. Quando Samuel foi chamado, ele ainda não tinha um relacionamento de intimidade com Deus e ele não reconheceu a voz. Ele até pode ter entendido que aquela voz era familiar e ele até confundiu com a do sacerdote Eli, mas ele não reconhecia a voz. O sacerdote Eli, conhecendo, deu uma indicação a ele. E quando a voz falou novamente, o que ele respondeu? Fala, Senhor, o seu servo ouve, porque agora eu passo a ouvir. A partir daquele momento, Samuel passou a ter um relacionamento, a conhecer a voz. Há uma construção de intimidade ali, agora ele passa a ouvir e a discernir de quem é aquela voz. É um tempo que nós precisamos de discernimento. É um tempo que nós precisamos de amadurecimento. Trazer a voz, conhecer a voz, traz discernimento. E é tão extraordinária essa questão da voz, da gente reconhecer, da gente criar esse elo, esse vínculo, que na maternidade a gente vive muito isso. Um bebê, quando o pai ou a mãe tem o costume de ficar conversando muito com a barriga, ele está conversando com a barriga. A gente fala assim, de ficar, vem conversar com a barriga, e o marido vem, conversa com a barriga. Eu não sei se vocês que são pais aqui viveram essa experiência, mas eu vivi. E o bebê, logo que ele nasce, quando ele ouve a voz do pai e da mãe, ele reconhece. É a primeira coisa, quando ele ouve, ele olha e ele procura de onde vem a voz, porque a voz é familiar, a voz, ele reconhece a voz. Aquela voz traz acalento, aquela voz traz amor, traz aconchego. De tão importante, de tão extraordinário que é essa questão da gente discernir a voz. Quando eu estava grávida da Ana Carolina, eu comprei um CD de inário para bebê, então era todos os louvores da harpa com som de bebê. E todos os dias que eu chegava do trabalho, eu deitava, colocava para tocar, e eu ficava horas ouvindo deitada, porque o Flávio trabalhava no período noturno, e eu ficava depois ali até ele chegar, às vezes 10, 11 horas da noite, eu ouvindo aquele CD repetidamente. Tinha um louvor que eu ouvia muito, eu ficava repetindo ele. Quando a Ana Carolina nasceu, nos primeiros meses, que ela teve muita cólica, e um dia ela teve uma crise muito forte de cólica, e eu estava sozinha em casa, o Flávio no trabalho, e eu desesperada, e fazia quase uma hora que ela estava chorando sem parar, e eu estava com medo dos vizinhos ver o que estava acontecendo.
E naquelas habilidades que só a mãe tem, quem é mãe aqui vai entender, eu com o pé, eu consegui ligar o DVD e eu coloquei no louvor que eu ouvia repetidamente. E logo que começou a tocar, a Ana Carolina parou e ela ficou procurando de onde vinha o som e ela dormiu. E esse louvor que eu ouvia repetidamente, não sei se alguns irmãos conhecem, mas ele fala: Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. E ela, na hora, adormeceu, ela reconheceu. Eu tive uma experiência tão extraordinária e na hora o meu espírito foi comunicado sobre isso que eu comecei a chorar copiosamente e ela adormeceu e passou. Que era esse louvor, porque ela já tinha ouvido da minha barriga esse louvor. Então a voz, irmãos, nós conhecermos a voz do nosso Pai é precioso. Mas há um preço de relacionamento a ser construído para entender essa voz. Porque muitos têm ouvido, mas poucos têm discernido. Então, que nós possamos criar esse vínculo. E como que eu crio esse vínculo, esse relacionamento? É uma vida de comunhão. É uma vida de oração, é uma vida de busca, de consagração, é uma vida de leitura da palavra, é uma vida de conhecer a Jesus. A oração é algo precioso. Só quem tem um hábito ou quem ora é que entende. A melhor maneira de você conhecer e de você discernir a voz do teu Pai é criar intimidade com Ele na oração. Na oração você consegue entender e discernir a voz do teu Pai. Então, que nós possamos construir este vínculo de relacionamento com o nosso Deus. Relacionamento não se constrói de momentos, de épocas, não é só os finais de semana, não é só dia sim ou dia não, é diariamente. Intimidade é diariamente, é constante, é todos os dias. Não é do de vez em quando. Então, que nós possamos buscar no Senhor essa intimidade diariamente, para que nós possamos ouvir a voz dEle e não ter confusão, porque quando nós não discernimos é onde entra a confusão. Hoje o que nós mais vemos, um dia meu marido falou uma frase que marcou muito, faz muito tempo que ele falou, mas eu sempre lembro dela. O que mais tem são igrejas que falam de Jesus, mas não são igrejas de Jesus. E isso é terrível. E nós precisamos ter no nosso meio esse discernimento, porque senão nós somos levados sobre isso. É preciso ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas ouça com discernimento. Ouça a voz do Pai e reconheça a voz do Pai. Amém? Porque quando você ouve a voz, né, quando você reconhece a voz, a gente não fica do mesmo modo. Essa voz, ela toca no nosso íntimo, ela gera arrependimento, ela gera conserto, ela gera mudança, ela gera esperança. Por isso que é necessário a gente ter esse discernimento, porque é só a voz do Pai que gera isso. Quando não é dele, é a voz que gera confusão. Eu não sei se foi esses dias quem trouxe a palavra falando sobre isso. Quando as coisas estão meio confuso, quando você está fazendo algo e está tudo meio turbulento, pare para ouvir a voz. O que causa confusão não é a voz do Pai. Se você estiver no meio de algum lugar ou de pessoas que possa estar havendo isso, saia do meio, porque não é a voz do Pai. Então que nós possamos ter esta voz que traga em nós, né, que gere em nós arrependimento, que gere em nós mudança. Essas igrejas estavam sendo exortadas nisso, para que houvesse mudança. As promessas não se perderam. Em todas elas, em todas as cartas, as promessas são reafirmadas sobre eles. Mas há pontos que precisavam ser corrigidos, que precisavam ser melhorados, que precisavam ser mudados, que precisavam ser transformados. Mas as promessas, elas permaneciam. Só que há o segundo ponto aí que me chamou a atenção e que eu falei que tinha 2 pontos nessa palavra,
que me chamou muita atenção. E o segundo ponto fala sobre... O primeiro ponto é você ouvir com discernimento. E o segundo ponto é vencer. A palavra em todas elas, que eu li em todas as cartas, é ao que vencer. Não é sobre a batalha, não é sobre a luta, não é sobre a dificuldade, é sobre vencer. A promessa não é porque eu estou sofrendo. A promessa é se eu venço. Ah, mas para mim está muito difícil, eu não tenho conseguido mais, eu não tenho suportado. Você não vive o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando, eu não suporto mais. Suporte, meu amado. Porque as promessas não é para quem suporta. A promessa é para quem vence. Se está difícil, não olhe para a dificuldade, olhe para a promessa. Quando eu li essas cartas, eu não li, você vai ler depois na sua casa, sobre a dificuldade que eles estavam passando. Mas a questão não é sobre a dificuldade. A questão é sobre vencer para herdar a promessa. A promessa não é porque eu estou sendo tentado, mas a promessa é para quem suporta e vence a tentação. A promessa não é porque eu estou passando por lutas, mas é vencer as lutas firmes em Jesus. Paulo, na segunda carta a Timóteo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, aos meus olhos humanos, se eu for olhar a situação de Paulo, que fim triste, difícil. Paulo estava numa prisão, ele estava só. Não sei se vocês já assistiram, ouviram algum documentário sobre a prisão em que Paulo estava, era terrível. Se eu for olhar com meus olhos humanos, eu vou olhar que fim triste que Paulo teve. Mas Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, e nessa carta ele ainda, de uma forma tão linda, quando eu leio essa carta, ele pede a Timóteo a sua capa, os seus pergaminhos, os seus livros. Quando eu olho, eu quero colocar uma conjectura minha, mas eu acho que esse sentimento de querer a capa dele seria não só de frio, talvez de se cobrir de frio, de estar aquecido, mas como uma forma de aconchego, de se sentir abraçado, de se sentir acolhido, de algo familiar, de algo pessoal. E diante dessa situação, Paulo poderia olhar para esse fim tão terrível, diante de tudo que ele passou. Mas não era sobre essa situação, era sobre a promessa do porvir. E mesmo nessa situação, Paulo, nessa mesma carta, ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não é sobre a batalha, é sobre você vencer e guardar a sua fé. É o que nós temos passado hoje, irmãos. Não é sobre as nossas lutas, não é sobre as nossas dificuldades, não é sobre as tentações, sobre aquilo que tem afligido as nossas vidas, sobre aquilo que tem nos tentado, mas é sobre guardar a nossa fé. E Paulo não olhou a situação, não olhou as circunstâncias. Ele estava feliz. Ele estava em paz. E estava certo de que agora ele herdaria as promessas. Ele combateu e combateu com um bom combate. Não guerreou com um mau combate, mas foi com um bom combate. Nós combatemos na palavra, nós combatemos na oração, nós combatemos numa vida, no altar, numa vida direcionada pelo Senhor. É assim que nós vencemos e guardamos a nossa fé. Não é sobre a situação presente, mas é sobre a promessa do porvir. Não é sobre olhar as circunstâncias, não é sobre olhar ao nosso redor, sobre aquilo que tem nos atacado. Às vezes, se eu for perguntar aqui, todos nós estamos passando por lutas e por dificuldade. E como o pastor falou domingo, cada um, é claro, vai mensurar o grau da sua luta, da sua dificuldade. Mas para todos, a dificuldade é uma dificuldade. Mas não é sobre ela, é sobre a promessa. É sobre guardar a fé para alcançar a promessa.
Às vezes você pode estar olhando para mim e falando, irmã, você não está na minha situação. Você não passa o que eu passo, você não passa a dificuldade que eu passo. Eu passo, amados. Passo tanto que essa palavra veio a mim em um momento de desânimo. Em um momento de querer desistir. Mas a palavra do Senhor veio a mim que não é sobre desistir, é sobre vencer. E eu preciso continuar ouvindo a voz para vencer, porque eu quero herdar as promessas. Os amados querem herdar essas promessas? Amém? Então não é sobre desistir, é sobre continuar. A promessa não é para quem desiste. A promessa é para quem vence, para quem continua e para quem vence. A promessa não é, ou a questão não é, né? Sobre como vai ser, o que vai ser, de que forma vai ser. É sobre não olhar para trás. A mulher de Ló ficou presa ao que ela tinha deixado para trás. Aquilo que ela considerava às vezes um conforto, um luxo, né? Uma vida confortável. Mas eu tenho a plena certeza que lá na frente Deus cuidaria de todas as coisas. Mas havia uma questão somente, não olhar para trás. É olhar para frente. Eu já preguei uma palavra aqui nesse sentido, que é olhar para o alvo. O alvo nunca está atrás. Numa competição de tiro ao alvo, o alvo nunca está atrás, ele sempre está à frente. Foi usada essa alusão na palavra justamente para isso, porque eu tenho que olhar para o alvo que é Cristo e é para frente. Alvo não é do lado, não é atrás, é na frente. É sempre seguir em frente. Não é olhar atrás. Amém? Nesses dias tem falado muito ao meu coração essa palavra. De reconhecer a voz. De não dar ouvido a outras vozes. De ter essa intimidade, essa busca com o Senhor, daquilo que Ele tem para falar ao meu coração. Daquilo que verdadeiramente vai trazer edificação ao meu coração. Que vai trazer direcionamento, que vai trazer posicionamento. É por isso que tantas vezes a gente ouve tantas pessoas falando que a palavra sai do altar, que tem falado, que Deus tem falado, Deus tem falado. E às vezes é tão difícil a gente ver mudança, vidas sendo mudadas, sendo transformadas. Porque são vidas num ouvir natural. É um tempo da gente sair dessa audição natural. E termos um ouvido voltado para o sobrenatural. É esse ouvir que vai nos trazer posicionamento, que vai nos trazer direcionamento, que vai nos colocar no caminho. É esse ouvir que vai nos livrar de tudo aquilo que tem tentado nos tirar do propósito. Eu quero viver essas promessas. Então eu tenho que ter a plena certeza que eu preciso vencer. Eu quero essas promessas para a minha vida, como os textos falou. Ao que vencer, comerá da árvore da vida. Ao que vencer, terá a vida eterna. Ao que vencer, lhe darei um novo nome. Ao que vencer, será revestido de autoridade. Ao que vencer, terá seu nome escrito no livro da vida. Ao que vencer, será revestido de força. Ao que vencer, se assentará junto ao Pai. Eu quero essas promessas. Quando a nossa busca se torna muito terrena, nós deixamos de ouvir a voz. Porque as promessas não é para este mundo. As promessas é para uma vida eterna. É aquela palavra, o que são as tribulações deste tempo, são momentâneas diante de tudo aquilo que há de ser nos revelado, de tudo aquilo que nós alcançaremos. Não é sobre este tempo, amado. É sobre o porvir, é sobre a glória. Nós não caminhamos por este mundo, nós caminhamos para uma eternidade. O que é o que nós vivemos aqui neste tempo, se nós temos uma eternidade com Cristo diante dessas promessas? Você vai se assentar junto ao Pai. Você vai ter teu nome escrito no livro da vida. Não passaremos mais pela segunda morte, é o nome do livro da vida e é eterno.
não é sobre essas tribulações momentâneas, é sobre esta eternidade que nós temos que ouvir e que nós temos que estar voltados. E essa voz, às vezes, o que muita gente acaba não muito aceitando, é porque a voz não traz só consolo, só afago. A voz do Pai traz conserto, traz arrependimento. A voz do Pai traz correção. E às vezes nós não queremos ouvir esta voz. Mas é preciso. É preciso que nós abramos os nossos ouvidos para ouvir a voz do Pai, para que nós possamos estar fortalecidos. Louvor que a Bia cantou aqui sobre eu preciso de um milagre, fala isso. Que eu estou pronto para ouvir a sua voz, eu estou pronto para vencer e eu ouço a sua voz, eu estou pronto para vencer. É sobre isso, é ouvir a voz do Senhor, buscar discernimento, uma vida de comunhão e de intimidade, para que você possa estar direcionado, para que você possa estar fortalecido, para vencer todas as dificuldades, tudo aquilo que você lê aqui depois nessas cartas, das lutas, das dificuldades que o povo estava passando. É o que nós temos vivido nos dias de hoje. Mas há promessas, amados. Há descanso para você. Mas não é sobre este tempo. É sobre a glória que nos espera em Cristo Jesus. Amém? Eu falei que era só sobre o jumbo mesmo, que a palavra era rápida. Eu agradeço a oportunidade que o Espírito Santo do Senhor fale aos corações, que vocês possam ser visitados por esta palavra. E que nós possamos verdadeiramente ser fortalecidos, estarmos em corpo, em família, unidos e buscando discernimento da voz do Senhor. Amém?